Olá, tudo bem? Vamos comentar agora mais uma dúvida jurídica que também cresceu bastante, principalmente em razão da pandemia, que está relacionado, e eu diria assim, essencialmente, pelo menos as consultas que a gente recebe, com contrato de locação, que é a grande dúvida. Eu não quero mais ser fiador, o que eu faço? Bom, a fiança nada mais é que a pessoa que assinou a fiança, ela acaba sendo o corresponsável para o cumprimento de uma obrigação, que no caso de uma locação, é se o locatário não pagar, o fiador paga, né? Muitas vezes ele pode até perder seus bens, tudo. Porém, às vezes, eu fui locador, fiador, desculpa, eu fui fiador de uma pessoa há 2 anos atrás, que por algum motivo hoje eu já não tenho mais contato com ela, eu já não concordo mais com o que ela faz, enfim, a vida muda, tá? E essa pessoa quer deixar de ser fiadora de alguém. Isso pode? Bom, poder pode, mas depende, grande parte das vezes, da anuência do locador, da pessoa que está se beneficiando, em aspas, de ter você como fiador. Então, assim, quando a gente está discutindo o fato de você não querer ser mais fiador, a pessoa primeiro tem que conversar com quem você assumiu a fiança, então o locatário, nesse caso, então você conversa, olha, com o locatário fala, eu não tenho mais interesse em ser fiador, você tem algum outro fiador? Né? Se ele tiver um outro fiador, vocês comunicam o locadores e daí vão fazer um ajuste contratual, tudo para fazer uma substituição de fiança, né? Que a gente então coloca, substitui o fiador A pelo fiador B e mantém todas as características. Porém, nem sempre é tão fácil. E aí é que está o problema. Quando você quer deixar de ser fiador de alguém e não consegue, aí não tem como. Vai depender especificamente de cada caso. E muitas vezes, o fiador, para que ser exonerado, entre aspas, né, dessa obrigação, ele vai precisar ingressar com uma ação judicial. E nessa ação judicial, ele trazer alguns elementos concretos do porquê ele quer deixar de ser fiador, tá? E em algumas situações, sabendo que ou ele pode responder na fiança até aquele momento que o juiz tirar ele como fiador, ou ele pode, assim, eventualmente, se o juiz negar, continuar respondendo um contrato até, eventualmente, a hora que um contrato é validado, tá? Então, assim, principalmente contrato de locação, se a pessoa assinou por 3 anos, o fiador chega e faz uma notificação para o locatário e para o locador, falando, olha, eu não tenho interesse que esse contrato, a hora que for renovado, eu seja mantido como fiador, né? Então ele precisa fazer essa comunicação. Então é um jogo meio de xadrez, essa parte de fiança, e tem alguns detalhes que são chatos, mas extremamente importantes, e se você está passando por isso, é o aconselhável que você procure assim, um profissional que vai analisar a sua situação para tentar te dar uma orientação mais adequada, específica, porque a gente sabe que ser fiador de alguém, diz aquele ditado que até fala que é bom que você nunca seja nem do seu familiar, né? Então, assim, a gente vê que tem vários problemas e esses daí, eu diria principalmente quando a gente está sendo fiador de algum crédito bancário ou de contrato de locação, são os maiores problemas e normalmente o reflexo patrimonial de uma dívida de locação ou bancária é extremamente elevado e causa uma afetação patrimonial muito grande no fiador. Então, mas não tem outra forma, não existe um beabá da lei que eu não quero ser fiador, eu ligo amanhã pro credor e falar não quero ser mais fiador, ele acena, assim, não é uma coisa tão fácil como se imagina. É complexa, às vezes tem que ter uma substituição de garantia em inúmeras outras situações, tá? Então, se você não quer ser fiador, procure um profissional para te passar uma orientação mais adequada, que é uma forma menos arriscada de você ter um prejuízo lá na frente, tá bom? Então, um grande abraço, se inscreva no canal, comente suas dúvidas e na medida do possível a gente vai respondendo. Obrigado.